Olá, eu sou o Padre Rodolfo Camarota. Eu sou aqui dessa diocese amada de Campo Limpo. Nesse momento, tenho 15 anos de padre, fui seminarista dessa diocese, participei dos encontros aqui, de muitas coisas, trabalhei em secretaria paroquial, vivi muitas experiências na minha comunidade, participei de algumas paróquias onde a gente morava desde pequeno. E hoje eu venho aqui partilhar também com vocês essa minha experiência junto ao setor juventude da nossa diocese. Foram anos bonitos, vividos, que eu não esperava a grandeza do que Deus pudesse fazer nesse tempo. E depois de ordenado, também vivendo algumas experiências diocesanas, sempre, desde seminarista, eu estava já dentro da cúria diocesana. Quando eu fiz a filosofia, eu trabalhava na cúria, antes ainda de ir para o seminário. Depois ingressei no seminário, fiz a teologia toda já dentro do seminário. E desde então a minha experiência diocesana é sempre muito consolidada, muito presente na minha vida. E acho que é por isso que eu insisto tanto nas paróquias onde eu estive e estou, que a gente tenha sempre esse olhar diocesano, a experiência da vivência de comunhão e unidade com a igreja particular. A igreja diocesana é sempre muito importante para uma vivência comunitária. Então, hoje, nesse vídeo, nós vamos partilhar um pouquinho isso. Como foram esses 10, quase 11 anos da minha vida, do meu ministério junto ao setor juventude. Nós estávamos nos preparando para a chegada da cruz e do ícone aqui na diocese. Eu não era o assessor diocesano da juventude ainda, e era o padre José Wilson de Souza, o assessor das juventudes. E eu me lembro que eu me animei demais, fiquei muito feliz com a chegada da cruz e do ícone, que vinham para preparar a Jornada Mundial da Juventude que aconteceria no nosso país. Aquela cruz e ícone passariam 2 dias em cada diocese, né? E a nossa foi uma das primeiras a receber por conta da proximidade com a Arquidiocese de São Paulo. Eu me lembro que ela chegou naquela noite do 29 de setembro de 2011. E naquele momento eu não sabia, o Padre Wilson já tinha manifestado o desejo de deixar essa dimensão da assessoria da juventude. E aí eu cheguei a ele, propus 1000 coisas, vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos preparar uma jornada diocesana, e ele concordando com tudo, e mal sabia eu que no coração dele já havia esse discernimento de deixar a assessoria da juventude. Foi então que ele sugeriu o meu nome, e por conta de todas as sugestões que eu tinha dado, o meu nome foi escolhido também para essa nova fase da assessoria diocesana da juventude. Então, já no final daquele ano, nós começamos a caminhar juntos. Ele apresentou meu nome, me disse isso, foi acolhido, e a partir de 2012, então, nós oficialmente começamos essa assessoria, ou eu comecei esse tempo, né, nem sempre fácil, mas muito frutífero, de assessoria da juventude da nossa diocese. Aquela celebração já ficou quase ao meu encargo, ele me pediu essa ajuda, acho que na intenção dele já havia o desejo de deixar esse trabalho aos meus cuidados. E aí nós preparamos aquela grande celebração, a Catedral Diocesana estava lotada, cheia de gente, jovens, adultos, idosos, crianças, para receber Jesus que vinha através da chegada daquela cruz e a proteção materna de Nossa Senhora. E aí nós percebemos que de fato nós tínhamos que aproveitar, né, esse tempo de graça que seria o ano de 2012. Foi então que a gente pensou uma grande peregrinação das réplicas justamente da cruz e do ícone em todas as paróquias da nossa diocese. Então nós montamos um cronograma para 2012, apresentamos isso naquele último bimestre do ano de 2011, e a partir do início de 2012, então, a cruz, a réplica da cruz peregrina da jornada, nas mesmas dimensões oficiais e originais da cruz que vinha enviada pelo Papa, nós então fizemos essa peregrinação. Foi o primeiro grande momento e desafio, porque era cronometrado, não é? A cruz e o ícone deveriam permanecer aqueles dias em cada paróquia recebia a cruz e enviava para a próxima comunidade paroquial. E foi um desafio, porque foi talvez uma das primeiras experiências de uma grande peregrinação de 2 símbolos, que não eram tão fáceis de serem transportados, vale dizer isso, porque a cruz tinha dimensões de 3 metros e tanto de altura, e o ícone vinha numa caixa protegida ali, de vidro, pesada,
então tinha também esse desafio, né? Não é que é fácil você transportar por aí uma cruz de mais de 3 metros de altura e fazer com que o cronograma fosse respeitado. E depois a gente pensou que ao longo daquele ano, a cada ciclo encerrado das nossas regiões episcopais, nós teríamos um grande evento regional que seria então coroado por um grande evento diocesano que aconteceu na festa de Cristo Rei, aqui em frente à nossa Catedral Diocesana, concluindo essa pré-jornada e que nos levaria então à Jornada Mundial em 2013 para uma experiência de fé e da misericórdia do amor de Jesus. Bom, a experiência da Jornada do Rio também foi uma experiência rica. Nós tivemos também na Diocese um momento assim bastante interessante, de muitos sinais e de muito acolhimento de Deus para nós, assim. Por conta desses eventos da pré-jornada, os estrangeiros também estavam vindo ao Brasil com frequência, participando das reuniões do Comitê Internacional de acolhimento dos peregrinos estrangeiros também no Brasil. Então eu fui procurado por alguns bispos, assessores de juventude ou secretários de bispos de outras dioceses que quiseram vir para a nossa diocese durante aquela semana que foi chamada Semana Missionária. Para minha surpresa, num primeiro momento a gente teve uma procura da Arquidiocese de Luxemburgo, depois de 3 outras dioceses da Espanha, e isso se multiplicou ao ponto de que nós tínhamos ao todo mais de 1.000 peregrinos, se a gente juntar todos os grupos de todas as partes, perto de 1.000 peregrinos estrangeiros dentro da diocese durante aquela semana missionária. Então essa semana aconteceu na semana imediata, anterior imediatamente ali à Semana da Jornada Mundial. Eles viriam para essas dioceses do Brasil todo, vieram para Campo Limpo e foi um desafio, porque, por exemplo, a princípio nós fomos procurados por Luxemburgo, eles viriam em 80 pessoas. Nas 2 primeiras semanas depois que eu tinha concordado que estivesse na paróquia onde eu estava, São Pio X, eles mudaram para 150 pessoas. Um mês depois, para 200 pessoas, e assim fomos indo, até que alguns meses antes da chegada, ou 2 meses antes, já eram 365 pessoas só de Luxemburgo. Depois tinha 90 de uma diocese da Espanha, mais 50 de outra, mais 70 de outra, e assim o número foi se espalhando. Nem todos os grupos eram responsabilidade nossa, então a jornada em si, ela já foi vivida também com uma força e uma dinâmica muito próprias na nossa diocese dentro dessa semana missionária. Quando nós chegamos lá no Rio de Janeiro, já havia, primeiro, um cansaço físico, porque exigiu muito empenho, né? Para você ter ideia, o bom dia que eu dava na paróquia naquela semana era dado em 4 idiomas, todos os dias, né? Todos os avisos, recados, todas as coisas eram feitas normalmente em 4 idiomas no mesmo momento ali. E eu percebi isso justamente naquele instante em que a gente via assim, a maioria das paróquias que acolheram os jovens, as pessoas, os peregrinos, nem sempre eram jovens, mas eram peregrinos, né? Eram pessoas muito simples, de uma vida socialmente falando, economicamente falando muito simples. A maioria das paróquias eram muito carentes até, mas a acolhida foi tão preciosa e Deus falou tanto ao coração daquelas pessoas que eram acolhidas, que eu, naquele momento, disse assim, todo cansaço terá valido a pena, porque Deus está fazendo uma obra naqueles que acolhem e naqueles que foram acolhidos, né? E as experiências foram diversas, os testemunhos até hoje são lembrados, contados, e isso me alegra. Então, a partir daquele momento, a gente começou esse caminho. A Jornada Mundial, certamente, da Juventude naquele 2013, no Rio, foi um grande impulso, sabe? Foi um combustível dado nas nossas mãos para que a gente tivesse forças de começar um caminho. E aí, porque as coisas não são sempre simples, né? Não basta só um desafio, naquele momento, em todo aquele ímpeto de movimentação das juventudes por conta da Jornada Mundial, foi pensado também na organização e inculturação da ideia do que é um setor juventude. Então, naquele momento em que eu assumia, em função dos trabalhos também da Jornada Mundial, havia já o desafio de conscientizar as dioceses do Brasil de organizar esse lugar de comum união, de unidade, de todas as diversas realidades de trabalho com as juventudes, que agora a gente tem chamado assim para entender, são diversos os lugares, momentos, espiritualidades, maneiras de se evangelizar a juventude. Então, não havia essa concepção, né? Foi também um desafio dado naquele momento, nós participamos de alguns encontros em função da Jornada Mundial e em função dessa promoção da ideia
Promoção no sentido de fazer entender a ideia, a mentalidade de que todas as dioceses, para justamente valorizar todas as expressões de juventude, constituíssem o seu setor juventude. Então, foi um início de trabalhos, né, que depois passou a jornada, e aí se começou então essa movimentação. Não foi fácil, não foi um início fácil, porque haviam vários trabalhos relacionados à juventude, mas muitas vezes isolados, e cada um fazendo muito bem, trabalhando muito, se dedicando muito, mas cada um sempre voltados à juventude, mas no seu perímetro, né? No seu quadrado, se a gente pode dizer assim. E fazer com que também não deixássemos o nosso perímetro, a nossa ação, nossa espiritualidade, o nosso momento, mas que a gente também tivesse esse olhar de que a igreja é maior do que o meu grupo, a igreja ela é mais rica quando ela é mais diversa, né? E quanto mais diversos os nossos grupos, mais ricos serão os nossos frutos. É que nós também fomos movimentando a ideia de que era preciso constituir na diocese o setor juventude. E eis aí um desafio do início dos tempos, fazer conscientizar, né? Fazer entender, todo mundo entender o que era o setor juventude. O lugar, a CNBB usa a imagem do guarda-chuva, né? E debaixo do guarda-chuva, que é o setor, deveriam estar todas as expressões, todas as espiritualidades, movimentos, associações, comunidades, grupos paroquiais ou diocesanos que tivessem um trabalho com a juventude. Bom, Celebra foi alguns anos depois, né? A gente dedicou os 2, 3 primeiros anos desses 10 ou 11, aí quase 11, para fazer acontecer essa movimentação do setor, há uma grande presença nas reuniões, nas comunidades, nas paróquias. O primeiro ano pós-jornada, a gente ainda bebeu muito dos frutos da jornada, o que nos ajudou bastante. Ainda tínhamos movimentações, nós começamos com as missas das juventudes nas foranias, a gente fez perpetuar algumas etapas dos eventos que tinham acontecido em função da Jornada Mundial. Depois da Jornada Mundial, no ano de 2013, no segundo semestre e no ano de 2014, e aí tínhamos uma movimentação das missas da unidade, das assembleias da juventude, das formações. Aí a gente fez a partir do documento 85 ou documento 3, depende da editora a qual ele foi publicado, também as 8 linhas de ação pastoral para a evangelização da juventude. Então nós fizemos seminários, uma formação continuada no ano de 2014, se eu não me engano agora de uns 6 ou 8 meses, com dinâmica, com exercícios que eles levavam para casa. Naquele mês, a cada mês eles deveriam praticar aquela linha de ação que a gente tinha dado. Então foi um ano também de reconstrução das estruturas e um ano de amadurecimento do que era de fato a consciência desse setor juventude. Seguindo isso, a gente começou a ver, a partir das missas da juventude, dos eventos menores, que havia uma possibilidade de fazer de novo uma movimentação diocesana. Então eu sempre fui muito inquieto nessa questão, eu sempre gostei muito dessas também grandes concentrações, sempre acreditei nos pequenos grupos, mas também acredito que os grandes eventos eles tragam frutos positivos, porque quando você faz um seminário, uma formação, sobretudo de 8 meses, né, com as 8 linhas de ação, por exemplo, você traz as pessoas que já estão habituadas à vida da comunidade. E o grande evento, ele é a possibilidade de que pessoas que de repente também não estão envolvidas naquilo que já é próprio da vida pastoral, possam ser chamadas, envolvidas, convidadas e se encontrem com Jesus, até pela movimentação, pela alegria, alguns chamaram bagunça, o que eu acho que também é válido naquele momento, né? E depois isso provoque, como a gente viu na história do Celebra Juventude, provoque uma inserção também na vida paroquial pastoral, né? Então o Celebra Juventude aconteceu nesse caminho. A gente entendeu que era preciso também ter uma identidade, algo que a gente dizendo já diria isso é a juventude da Diocese de Campo Limpo, sem deixar de dizer somos Diocese de Campo Limpo, mas foi o desejo de criar uma identidade e foi pensado, rezado e pensado e rezado e pensado e rezado muitas vezes. Foi difícil achar o nome, foi difícil pensar na estrutura, havia a ideia da vigília, por exemplo, e que a gente então foi estudar de que forma isso poderia trazer uma identidade para a diocese, né?
E foi pensada, em primeiro momento, a vigília. Simultaneamente a isso, a gente começou a fazer também as missões jovens, que uníamos o que hoje a gente chama Celebra a Juventude. Então, e ainda unido a isso, as assembleias da juventude e as formações, as visitas paroquiais. Então, a gente foi agindo em todas as linhas ao mesmo tempo. Nos pequenos eventos, nos micro, às vezes uma reunião com 5 pessoas, e no mega evento que se tornou a vigília, às vezes com 3.000 ou mais de 3.000 pessoas na catedral. De forma que todas essas coisas foram sendo cuidadas com carinho, zelo e cuidado, no sentido de que todas eram importantes. Seja o encontro com 5 pessoas, seja o grande evento com mais de 3.000. E o Celebra foi uma inspiração que aconteceu assim, a gente ficou muito inquieto tentando entender, a Giovana que está aqui também, que não vai querer provavelmente aparecer, mas ela participou de todo esse processo e havia uma inquietação muito grande no meu coração de como é que a gente vai fazer enxergar isso, entender isso. E um belo dia a gente chegou nesse nome, né, Celebra a Juventude, passamos por algumas outras etapas, a gente registrou esse nome e depois a gente foi dizendo isso de forma que quando você hoje diz Celebra a Juventude, imediatamente eles já pensam na vigília, pensam no setor juventude, pensam na Diocese de Campo Limpo. E é bacana porque isso chegou a alcançar fora dos nossos muros. A gente tem pessoas de várias outras dioceses que hoje participam desse evento, da vigília. Outros padres assessores me procuraram ao longo desses anos pedindo cronograma, como surgiu, como foi, como é que a gente faz, como é que a gente sustenta um evento tão grande, sempre participado por tantos anos, né? Ao longo de 6 anos, eu acredito. Mais ou menos a vigília já dura, embora já estejamos indo para a 12ª edição. De forma que também a missão jovem, né, é o convite para o Celebra a Juventude. São jovens já inseridos na vida paroquial, que são convidados a celebrar a juventude deles no anúncio do amor de Jesus Cristo. A missão começou como fruto também da Jornada Mundial da Juventude. Eu aproveitei daquela semana, da experiência que eu tive da Semana Missionária e também de um projeto diocesano de missão que a nossa Diocese de Campo Limpo naquele momento tinha proposto que todas as paróquias fizessem. E percebendo que nem todas as comunidades paroquiais, ou porque talvez não podiam, não queriam, não conseguiram, nós daríamos uma força para que também os jovens pudessem se tornar missionários. De forma que foi bonito perceber que também pela missão jovem, quer dizer, os jovens eram enviados pelas suas paróquias, nós sempre consultávamos os párocos para ver, estão ligados a uma comunidade, porque a ideia era vir para a missão, a gente ia sempre para uma paróquia que nos acolhia, e naquela paróquia a gente passava a sexta-noite, o sábado e o domingo o dia todos, né, os dias inteiros. Eles voltassem para a sua paróquia e continuassem aquela experiência missionária. Então, não fazia muito sentido simplesmente acolher qualquer outro contexto que não um jovem já inserido na paróquia. Por isso, eles vinham enviados e retornavam para a comunidade de onde tinham sido enviados. Pensando que isso era também um momento de fortalecimento dos que já estavam, para que depois eles pudessem, anunciando Jesus, chamar outros que eventualmente também não estivessem nas paróquias. Não, porque os jovens, o alcance não eram os jovens somente na missão, mas eram todas as pessoas que a partir do jovem, da sua juventude, encontravam, conheciam ou relembravam Jesus. A primeira missão, nós tínhamos, por exemplo, a experiência de que os jovens dormiriam nos salões daquela paróquia, foi em São Lourenço da Serra. O Padre Fausto nos acolheu a primeira vez, o corajoso, que nem eu nem ele sabíamos o que ia dar aquilo. E a gente abriu inscrições, as inscrições vieram, nós fomos para São Lourenço, onde ele era o pároco naquele momento, e nós fizemos ali uma primeira missão. Eles dormiram nos salões. Deus faz as coisas do jeito que Ele quer e é importante que a gente esteja aberto aos sinais e atentos aos sinais. A segunda missão, houve um problema no salão e os jovens, foi lá também, os jovens não poderiam dormir no salão e ele até com algum certo constrangimento me disse assim: Padre Rodolfo, olha, dessa vez nós vamos ter que achar um jeito de botar os jovens nas casas, porque o salão está com... Eu não me lembro agora o que foi que aconteceu. E ele disse assim, então nós vamos alojar os jovens nas casas. E aí um acidente no salão fez com que a gente entendesse um outro elemento rico que nunca mais voltou atrás na missão jovem.
A partir dali, os jovens nunca mais ficaram nos salões, mas foram sempre alojados nas casas das famílias. Porque naquela segunda missão, por causa do acidente, do imprevisto do salão, né, os jovens foram para as casas e o que aconteceu? Alguns filhos dos pais que tinham acolhido os jovens vieram para a igreja na medida em que aquele jovem estava dentro daquela casa. Então você acolhia os jovens, os seus filhos não estavam necessariamente participando da igreja, mas vendo aquela movimentação foram. Alguns maridos ou esposas que não estavam na paróquia, na comunidade, viam o movimento, se alegravam com a vinda daqueles jovens, se surpreendiam com aquilo e iam para a missa. Na missa de encerramento, outros começaram a ajudar a preparar o almoço, outros foram fazer o café e a gente começou a ter notícias posteriores à nossa saída daquela paróquia que aquelas pessoas, muitas delas, continuaram na igreja e que alguns daqueles filhos que sequer iam nem à missa estavam já nos grupos de jovens daquela paróquia. Então, na terceira missão, já era uma exigência nossa. Os jovens precisam ficar acolhidos nas casas. E é um desafio, né? Porque você não conhece. Para os jovens era difícil, para a família era difícil, tinha sempre uma preocupação. Mas é impressionante como alguns anos depois, até hoje, mantém vínculo com aquela família que um dia os recebeu. E aí que é aquela história de mãe e pai viraram parentes, sem ser parentes, viraram amigos por uma convivência de 2 dias e meio, 3 dias. E foi sempre muito rico. Eu sempre fui muito apaixonado pelas missões jovens, porque embora fossem grupos menores, nem tão pequenos, às vezes a gente tinha 120 jovens de fora, mais os jovens de dentro, 100 jovens, 80 jovens de fora e os outros de dentro da paróquia, mas sempre foi muito, muito positivo, né? Todos os que participaram das missões sempre saíam muito enriquecidos e isso sempre foi muito bonito, porque era uma experiência difícil, exigente, porque andar, e a gente fazia com sol, com chuva, com vento, com qualquer coisa. Uma das vezes, ainda voltando em São Lourenço, foi a última vez que nós estivemos lá para uma missão, choveu o final de semana todo e nós justamente tínhamos nos comprometido, porque é uma cidade inteira, a mesma paróquia, tínhamos nos comprometido de fazer as visitas na parte, já é uma região rural, na parte mais rural do rural, se é que dá para entender, né? Não havia nenhum asfalto, não havia nenhuma regalia, conforto. E Deus disse assim, vocês estão precisando se purificar, se curar, então vai chover o final de semana todo. A gente escorregava na lama, caía, levantava, batia na porta da casa do povo cheio de lama. Os pés a gente já não enxergava mais de tanto barro que tinha. E foi uma coisa absolutamente rica e incrível, porque todo mundo estava imundo por fora, mas restaurado por dentro. Então, essa foi, acho que, a 4ª missão, depois fomos indo, ao ponto que começamos com uma por ano, e aí começou a haver uma procura das paróquias, uma exigência dos jovens e um desejo também meu, claro. Começamos a fazer 2 por ano, assim como as vigílias. Nós começamos a primeira no mês de setembro, e agora me foge um pouquinho o ano, mas depois a gente vai pôr aqui na descrição aí. Acho que 2015, meu ponto ali está dizendo, aqui sabe de tudo, mas não quer aparecer, Giovana Maria. 2015 começamos ali com essa experiência. A vigília começamos em setembro. A gente se preparou para 1.000 pessoas. A estrutura daria conta. Eu, de verdade, achava, vamos ter um grupo de uns 100. Estava tudo preparado para acontecer na nave principal da catedral e um plano B, que era o mais provável para nós, de que a gente ia levar tudo para a Capela do Santíssimo da catedral. Faltando 1 hora para começar a vigília, que tinha normalmente horário de 10 da noite às 6 da manhã, a catedral já estava cheia. Então já não havia mais lugar para sentar na primeira hora, né? E foi uma grande surpresa. Então a próxima a gente já pensou no feriado de carnaval, e aí a gente viu que estava mais cheio do que a anterior e havia uma sede da juventude, que já não era mais só os jovens, era todo o povo da nossa diocese. Isso se reflete nos servos, nas equipes, nos pregadores, nos que participam, nos que só vêm para viver a experiência da vigília, que a gente vai desde bebês, que estão ali às vezes a madrugada toda, até pessoas de 80 anos, que quando acaba a vigília, normalmente corajosos, vêm ali e dizem, padre, quando é a próxima mesmo, né?
E isso sempre foi uma experiência também de Deus, no sentido que também as vigílias, que era para ser uma por ano, então fixamos a princípio a data no feriado de carnaval, na segunda para terça de carnaval, e naquela véspera do feriado de 15 de novembro, então ela começava na noite do dia 14 de novembro até a madrugada, amanhã do dia 15 de novembro. E aí foram acontecendo essas experiências. E o Celebra Juventude hoje ele é conhecido não só para nós em Campo Limpo, mas por providência de Deus também em outros lugares. Muita gente sabe, às vezes não sabe quem é o padre assessor, não sabe exatamente o que acontece, mas quando escuta Celebra Juventude já sabe que isso é da Diocese de Campo Limpo. Isso é muito bonito. Tudo isso significa a minha vida, eu acho. Se eu tiver que dizer, significa a minha vida, porque sempre exigiu muito, sempre me comprometeu muito, porque eu sou uma pessoa exigente comigo e exigente com as coisas que eu faço, no sentido de que eu sou bem chato e bem metódico para algumas coisas, ao ponto, não para controlar. Alguns vão dizer, talvez entendam isso como um autoritarismo ou como uma desconfiança do teu trabalho, mas eu sempre entendi assim, que se eu te pedir para transmitir a vigília, eu não vou te deixar sozinho por um respeito a você. Então isso me comprometia a encontrar a Andréia, encontrar o Padre Rodrigo, encontrar o Marcos, para a gente conversar sobre a transmissão. Se eu chamo os músicos, eu sempre entendi que eu deveria ir nos ensaios, porque eles estavam fazendo uma gentileza de acolher voluntariamente um evento. Se eu chamei os pregadores, eu deveria me encontrar com os pregadores e falar... Então, assim, foi uma vida, né? Eu tenho o carinho e o sentimento de que isso não é só uma responsabilidade, mas por vários anos, 10, quase 11, foi a minha vida. Então, assim como a minha paróquia, a paróquia onde eu estou, é a minha vida, o setor juventude, o Celebra Juventude, as missões jovens, as vigílias, as formações, são o que eu sou como padre, como pessoa, né? Então, todo o meu comprometimento, e eu sei que eu fui sempre exigente com quem estava do lado, às vezes até demais, talvez, mas eu acho que isso trouxe também uma qualidade de algumas coisas, aquele que está se defendendo, né? Eu estou me defendendo da minha chatice, então eu vou dizer para você que eu me defendo da minha chatice dizendo assim, eu fui chato, exigente, mas isso trouxe um fruto bacana e importante, eu acho. Talvez se não tivesse sido tão chato e tão exigente, a gente não teria chegado à 12ª edição da Vigília, a gente não iria para a 10ª da missão, a gente não tinha feito entender o que é o setor juventude, enfim. Talvez errei bastante, talvez não, errei em algumas coisas. No começo foi muito difícil e talvez eu insisti demais, talvez algumas pessoas entenderam, outras não entenderam, algumas se aproximaram, outras eu acho hoje, olhando lá para trás, algumas não se aproximaram, porque talvez o meu jeito incisivo, insistente, de dizer a igreja está pedindo isso e é isso que a gente vai fazer, alguns não aceitaram, não gostavam, por isso por alguns eu fui chamado de pastor das ovelhas e por outros eu sei que eu sou ainda chamado de ditador. Porque se eu entendi sempre assim, se é o que a igreja pede, é o que a gente vai fazer. Se está confiado a mim e é o que a igreja pede, é o que eu deveria fazer. Olha, se dá para classificar um momento, eu não sei se dá para classificar um momento, mas eu diria assim, todos os momentos foram muito importantes. E eu tenho sempre uma maneira de viver as coisas, de que Deus vai fazer sempre, e vai dizer sempre, vai responder sempre. Todas as coisas, e eu diria ainda as mais difíceis, eu traria como esses momentos, mas é evidente que quando eu vivia uma missão jovem, isso me restaurava, isso me animava, isso me dizia, olha, vai para frente. Quando acontecia uma vigília, normalmente eu brincava quando acabava assim, chega, não quero mais, nunca mais, mas era uma bobagem que eu dizia. Eu sempre queria mais e fazia mais e desejava mais, porque eu via que aquilo estava fazendo acontecer o que tinha sido confiado para a gente. De forma que, eu acho assim, alguns momentos, eu diria, né, para te responder talvez isso, a Jornada Mundial da Juventude, naquele momento, me fez enxergar que valeria a pena um grande esforço por uma grande causa. Depois, aproveitar
os sinais de Deus para as missões jovens foi sempre muito desafiador no começo, foi muito exigente convencer as pessoas de que aquilo daria certo, e a mim mesmo, claro, também, porque eu queria, mas não sabia como é que ia ser, e as vigílias. Depois, o entorno todo, tudo eu acho que ajudou, mas esses foram sendo sinais, e eu acho que, eu diria assim, os momentos mais bonitos, ou que me ajudavam a entender, foram sempre os mais simples. Embora eu seja uma pessoa que eu sempre gosto de muita gente por perto, alguns momentos mais simples, algum jovem que vinha dizer assim, eu nunca pensei que eu pudesse fazer isso. Eu nunca achei que eu fosse capaz disso. Eu nunca entendi que eu podia bater numa porta de alguém que eu nunca vi na vida e dizer que Deus amava aquela pessoa. Ou então, quando eu bati naquela porta, eu disse a mim mesmo que Deus me amava quando eu dizia aquela pessoa. Esses foram momentos que me animavam. Depois, numa vigília de 3, 4 mil pessoas, quando eu vinha um jovem que carregou os sacos de lixo do banheiro, vindo me agradecer a oportunidade de viver aquele momento, isso me dizia, tá valendo a pena de todas as formas. Com todos os perrengues e chatices, com todo o cansaço, discussões, e às vezes eu tinha que bater o pé porque eu achava que era assim e assim e tal. Eram essas horas, acho que as horas em que mais eu achava que valia a pena. Porque quando as coisas eram plenas e glamurosas, né? Quando eu olhava a catedral cheia e todo mundo dançando e cantando, aquilo me parecia fácil de gostar, de aceitar. Agora, quando eu via um jovem carregando um saco de lixo e que ainda por isso vinha me agradecer pela oportunidade de ter ficado na equipe de apoio, cuidando dos banheiros, que eu acho que é a parte das mais complicadas, porque você está fora do evento, no visual, você não aparece e você está cuidando de um lugar complicado. E essa pessoa ser capaz de vir me agradecer a oportunidade, isso me dizia assim, segue em frente, né? Por isso eu disse, momentos mais simples, mas que nunca foram pequenos. Eram momentos simples, mas que eram grandiosos. Depois, quando eu, em alguns momentos, atravessei a diocese, ia lá encontrar, sobretudo no começo isso acontecia mais, 7 jovens que estavam querendo entender como é que eles podiam ressuscitar a juventude da paróquia deles. Quando alguém me escrevia nas minhas redes sociais dizendo, a gente está numa bagunça total aqui, você tem alguma palavra para dizer? E às vezes eu não tinha nada para dizer, eu não sabia nem o que dizer, mas eu tinha que dizer alguma coisa. Nessas horas eu via que estava valendo a pena, porque se até na bagunça daquela situação eles estavam confiando e perguntando e pedindo um socorro, significava que alguma coisa a gente estava fazendo direito. Bom, em relação ao apoio da Diocese, eu penso que a Diocese, eu vejo e agradeço, tivemos uma reunião esses dias e eu agradeci por isso, que a Diocese foi sempre muito, muito generosa. Dom Luiz acreditou sempre muito. Eu pedi coisas das mais diferentes, desde dinheiro até apoio, até carta, até presença, até ele vir em eventos 11 da noite dar uma palavra e ele veio, né? Nesse sentido, e ele nunca gostou de muita exposição, de muito glamour e muitas palmas, e eu sempre fiz isso quando ele aparecia. Ele já às vezes dizia, não fale nada, não faça nada, não bata muita palma, né? Não me exponha, porque ele é uma pessoa muito reservada nesse sentido, né? Mas eu sempre fiz o contrário, porque eu achei que devia, então era uma desobediência que depois eu entregava a Jesus, por ser grato justamente, né? Ser grato à presença dele, ao apoio que ele, como o nosso pastor diocesano, como bispo diocesano, manifestava pelo nosso trabalho. Então, ele abriu algumas portas que outros tentaram fechar. E muitas vezes eu precisei dizer a ele que eu precisava de algum socorro quando alguns tinham fechado algumas portas. Então, sejam financeiras, sejam pastorais, sejam pessoais. Então, nesse sentido, o apoio diocesano foi sempre muito facilitado. É evidente, quando você começa um trabalho, conhecem pouco o que você vai fazer e aí o risco de desconfiar é maior. Depois de 10 anos, já acreditam um pouco mais, vendo também o caminho que foi percorrido. É evidente que acreditar no que eu estou pedindo hoje é mais fácil do que era acreditar no início dos tempos, né? Porque não havia as estruturas que existem.
em relação à juventude, não havia os eventos, não havia missão, tinham acontecido outras coisas, não é que não houve nada, mas eu estou falando e respondendo sobre as estruturas que eu pude acompanhar o nascimento e o acontecimento e o crescimento delas, né? Então, algumas propostas que eu fiz foram meio malucas, né? Levar jovens para fazer uma missão, isso não tinha acontecido, não em nível diocesano, não via juventude diocesana, não partindo da cúria, né, de outros organismos, como o Conselho Missionário, sim, mas não especificamente os jovens. Botar jovens de tantas paróquias para fazer uma formação de 8 meses, né, como a primeira coisa ali que a gente fez foi uma formação de 1 ano, que durou 9 meses práticos, depois mais 2 meses, e o resultado foi a missão, né? A gente encerrou com a missão jovem, foi aí que começou a missão jovem. Então algumas coisas foram meio malucas, mas eu sempre vi muita abertura e por isso eu sou muito grato, porque algumas coisas no começo, até eu dizia assim, será que vai ser bom, será que vai dar certo? Mas a gente se desafiava diante do Espírito de Deus e ele ia conduzindo e mostrando, então o apoio diocesano foi sempre importante e sempre presente. Foi a primeira jornada, foi a do Rio, depois isso me fez... A Jornada Mundial é uma coisa também assim, que eu tinha, confesso, alguma ressalva antes de ter ido a primeira vez. Porque é muita gente, porque você dorme no chão, porque você come o que dá, a hora que dá, você anda 20 quilômetros para ir, 10 para voltar, e às vezes erra o caminho e volta tudo de novo, enfim. São desafios que nem sempre tinham me animado, mas é uma experiência incrível, absurdamente restauradora, reconstrutora. E aí eu fui para o Rio, até por força da obrigação, porque tínhamos acolhido tanta gente aqui, a jornada no Brasil. Então depois eu, em todas as seguintes, que foram a da Cracóvia, na Polônia, e a no Panamá, né? Aí eu participei, foram experiências, é sempre uma experiência muito, muito interessante, porque no Rio a gente foi com um grupo da paróquia onde eu estava, um grupo diocesano, a gente encontrou lá os peregrinos que tínhamos encontrado aqui, acolhido aqui na nossa diocese. Na Cracóvia eu fui com um grupo, né, da nossa diocese para um país completamente diferente do nosso, num idioma completamente diferente do nosso, uma realidade pastoral, espiritual, sempre a mesma igreja, mas uma realidade muito, muito diversa, e foi riquíssimo. E no Panamá eu fui num outro grupo, eu me inseri num grupo e foi também uma experiência diferente, foi uma experiência também bonita. E se Deus permitir e quiser, estaremos também na próxima jornada, que deve acontecer em 2023, em Lisboa, e junto de Nossa Senhora de Fátima também lá estaremos vivendo mais uma experiência tão bonita e tão grandiosa. Ai, que pergunta difícil, né? Porque qualquer coisa que eu diga agora pode ser usada contra mim no tribunal. O meu desejo é que as coisas cresçam mais, que este novo olhar, que eu acredito será sempre muito rico, né, de um novo assessor, abra novos horizontes, consiga fazer o que eu não consegui, seja bom naquilo que eu fui ruim, para as pessoas acreditarem que existem pessoas melhores que eu, porque eu sei que existem, né, mas assim, para não achar que tudo é tão ruim quanto eu, entendeu? Então, eu espero que as coisas cresçam, que algumas estruturas possam acontecer, que os jovens, aproveitando esse período tão difícil que a gente ainda tem de pandemia, que vai e vem, né? Mas agora já numa dinâmica completamente diferente, mais possível do retorno das atividades, que algumas estruturas pastorais aconteçam, que se consiga retomar a equipe prática ali do setor juventude, que os movimentos, comunidades, associações pastorais ainda se lembrem da importância do setor juventude, e espero poder colaborar ainda, né? Não como assessor, já sou quase um senhor, né? de longa idade aí quase, mas eu espero continuar colaborando naquilo que eu puder. Eu tenho realmente muito amor, eu me sinto sempre muito bem no meio dos jovens, eu me sinto muito bem conversando com os jovens, estando com eles. Não sei se eles se sentem tão bem comigo assim, mas eu me sinto muito bem com eles. E também por mim, de mim mesmo, eu espero continuar colaborando, não como assessor, porque acho que isso está bom,
já foi uma parcela e uma contribuição rica e bonita para mim, sobretudo, né? Mas espero continuar colaborando e fazendo com que os jovens acreditem que eles são capazes, sim, de receber o amor de Deus e de testemunhar o amor de Deus. E que eles nunca se esqueçam daquilo que o Papa, inclusive, nos insiste tanto em dizer: os jovens não são o futuro da igreja, eles são o presente. E que nós, Campo Limpo, as igrejas, paróquias, dioceses, todo o povo cristão católico, se lembre sempre disso, não tratar os jovens como futuro somente, porque no futuro não serão mais jovens, serão adultos, mas que eles sejam presente, que eles tenham lugar, acolhida e voz dentro das nossas comunidades. Esse foi o desejo desses 10 anos e esse é o desejo e a minha oração, que eu acho que acontecerá para sempre, é o que eu espero sempre tentar e espero conseguir fazer, que eu não trate nunca os jovens como só um futuro, mas que eles tenham espaço e lugar já no presente. Então, eu sou a Giovana, eu já trabalhava com o Padre Rodolfo na paróquia, como secretária, e por uma necessidade, naquele momento, em 2014, eu vim para ajudar nessa secretaria também do setor. Então, eu trabalhei meio período aqui na Cúria, na secretaria, e meio período na paróquia. Então, para mim, era meio assim, eu tinha de pensar assim, eu não sou uma jovem, o que eu vou estar fazendo no setor de juventude, né? Era o meu primeiro questionamento. Mas depois eu vi que foi muito bom essa convivência com os jovens. Eu me sinto assim privilegiada de ter participado de tanta coisa, toda essa história do Celebra Juventude, das missões jovens, a convivência com os jovens, o privilégio de conhecer tantos jovens da nossa diocese. Então foram momentos grandiosos para mim, tanto, né, preparar a missão, ter o trabalho de fazer contato com cada jovem, cada um com sua história, com sua experiência. Então foram anos de muita riqueza para mim, tanto pastoral, né, como de pessoal, né, de participar daquilo. Estar presente na missão jovem ali com eles, acho que era a coisa mais rica para mim. E acompanhar como acompanhante, mas participando ali também das visitas, indo nas casas. Então foi grandioso todos esses momentos para mim. E as vigílias, né, Celebra a Juventude, às vezes eu não conseguia estar ali presente, vendo tudo, muitas vezes recorri no dia seguinte pela transmissão, mas que foram momentos grandiosos também, né, de acompanhar, de organizar as equipes, de encontrar os jovens, de conduzir as tarefas. Enquanto acontecia a vigília, a gente estava nos bastidores fazendo, vivendo, né, cada coisinha não estava aparecendo, mas estava trabalhando, fazendo cada coisa acontecer, conduzindo. Isso foi muito bom. Dá um apertinho no coração. Um aperto no coração, né? De ontem eu estava falando, estou com um apertinho no coração, porque claro que eu vou continuar na diocese, mas não tenho mais esse contato tão próximo com os jovens, né? Com a juventude. Então, dá um aperto no coração deixar esse trabalho, mas, como o Padre Rodolfo falou, é seguir em frente, né? Desejar que as coisas continuem acontecendo, que continuem sendo mais ricas ainda. Que continue participando, continue vindo, continue estando aqui nessa diocese, né? Estando presente nos eventos, nas missões, tudo que vai acontecer, que continue. Eu tinha esse né, já falei, um privilégio de ter também esse contato anterior, de antes das missões, antes das vigílias, né, ter contato com jovens que procurava informação, que procurava até pegar uma camiseta, né? Então, me trouxe muito conhecimento com essa juventude, né? Porque na vigília em si não dava para encontrá-los, mas o antes, né, a preparação, a vivência. Então, eu peço a todos esses jovens que continuem participando, que continuem vindo, que continuem nos encontrando por aqui, né? Nos encontraremos, que eu estarei também.